Queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco, que a sua doce presença se faça sempre entre nós, nos ajudando sempre para que possamos, unidos e apoiados no seu Evangelho, criar novos rumos, novas rotas para a nossa existência aqui na Terra. E assim, meus amigos, nós vamos começar o nosso estudo do Evangelho da noite de hoje, elevando os nossos pensamentos a Deus e fazendo sempre a oração que Jesus nos ensinou com tanto amor e carinho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E assim, meus amigos, vamos iniciar o nosso Evangelho. Nós vamos comentar o capítulo 11, que tem como título Amar o Próximo como a si mesmo. É de grande responsabilidade nós procurarmos interpretar o conteúdo dessas lições que estão magnificamente colocadas aqui no capítulo 11. Então, o capítulo 11 ele vai se compor dos comentários de Allan Kardec, como vocês têm aprendido, e das instruções dos Espíritos. Essas instruções dos Espíritos são textos que Allan Kardec juntou, chegaram às suas mãos, oriundos de muitos lugares diferentes, e ele junta e enfeixa por inspiração, por orientação da coletividade de espíritos amigos que estavam ajudando na codificação da doutrina espírita. Então, nós vamos ter aqui, nas instruções dos espíritos, 5 textos. Mas o que nós vamos comentar hoje é o primeiro, a lei de amor, que é um tema que tem 3 textos diferentes. Um texto é do nosso irmão Lázaro, o segundo texto é do nosso irmão Fênelon e o terceiro texto é do nosso irmão Sanson, que trabalhou na Sociedade Espírita lá em Paris e foi um grande colaborador de Allan Kardec. Mas nós vamos ter também contribuições de Emmanuel e de Pascal para o tema egoísmo, contribuição de um espírito protetor para o tema fé e a caridade, contribuição de Isabel de França para a caridade com os criminosos e a contribuição de Lamennais para deve-se expor a vida por um malfeitor, que é uma pergunta, e que Lamennais então vai explicar para o nosso entendimento qual é o significado dessa resposta. Então vamos ver o item 1 e o 8, que nós vamos, com a ajuda da inspiração dos irmãos amigos e junto com todos vocês que oram, que estão aqui conosco nesse instante e que juntos estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo todos os dias a respeito dessas profundas lições do Evangelho, para que a gente possa, na medida do nosso entendimento, colocar em prática qual é a diretriz para a minha vida nesses dias. Então, o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Item 1. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão:
Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E aí nós temos o texto de Mateus 22, 31, 34 a 40. Só que, para a gente começar a entender qual é o significado desse texto, a gente precisa ir lá na Bíblia para lembrar o que foi que aconteceu entre Jesus e os saduceus. Nós lembramos que os saduceus, eles eram judeus materialistas. Eles não acreditavam na ideia do Deus único. Eles eram helenizados, eles bebiam na cultura helênica, né, que é a cultura grega, essa cultura greco-romana, vamos dizer assim, porque não era ainda a cultura grego pura, não era o purismo da cultura grega, eles mesclavam ideias do paganismo romano com ideias gregas. Então, nós vamos ter aí um perfil de personalidades que compunham essa casta chamados judeus saduceus. Eles acreditavam muito na força do dinheiro, então o dinheiro e as propriedades era o que os colocavam como senhores, né, do poder. E como era o materialista, a ideia de Deus realmente não mexia com eles. Eles abominavam, eles riam muito, achavam graça, né? Eles eram muito sexualizados também. Então vamos ver aqui o que foi que aconteceu entre Jesus e os saduceus, para poder a gente compreender esse texto de Mateus, compreender por que os fariseus ficaram tão indignados e foram peitar Jesus. E eles sempre levavam alguém que fosse doutor da lei. Um doutor da lei naquele tempo equivalia a alguém com uma cultura vastíssima, que tinha um alto cargo no sinédrio, que era um magistrado também. Então vamos ver na Bíblia o que é que acontece nesse encontro. Nesse encontro, nós vamos ver aí, chamado A Ressurreição dos Mortos, nós vamos encontrar no capítulo 22, item 23 e seguintes. Naquele mesmo dia vieram a ele os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e o interrogaram. Ora, Jesus falava da ressurreição, e ressurreição é reencarnação. Depois nós vamos explicar por que ressurreição é a mesma coisa que reencarnação. Então era muito comum entre as tribos, né, de Abraão, de Jacó, eles falarem a respeito de reencarnação. Era algo que não trazia, não era nenhum absurdo, nem ninguém ficava surpreso com isso, porque acreditar em Deus sobre todas as coisas, ter a certeza da existência dele, vinha junto com a certeza da questão da reencarnação. Então, olha o que ocorre. Naquele mesmo dia vieram a ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogam. Mestre, Moisés disse, se um homem morrer sem deixar filhos, aí é a lei mosaica, né? Seu irmão casará com a mulher dele e dará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. Olha a história. 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, e não tendo filhos, deixou sua mulher a seu irmão, porque
a esposa era recebida por herança para o irmão mais velho. Mesmo que ele fosse casado, que ele tivesse filhos, sua família, ele teria que receber a esposa daquele irmão que morreu como esposa também. Ele poderia não querer os laços matrimoniais, mas ela era usada para fazer os serviços da casa e morava naquele lar. A mesma coisa aconteceu com o segundo e o terceiro até o sétimo. Olha o que ele está dizendo. Por fim, morreu também a mulher. Então, os 7 irmãos, a mulher foi passando de irmão a irmão, até que, por fim, morreram todos os 7 e a mulher. Olha o que eles fazem de pergunta. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, essa é a questão da pergunta. De qual dos 7 será ela mulher, visto que todos foram casados com ela? Ela vai ser mulher de quem quando nascer de novo? Se ela foi casada com todos os 7, nascendo de novo, de quem ela será mulher? Quer dizer, todos renascem através da reencarnação e ela vai ficar como? Respondeu-lhe Jesus. Olha o que Jesus responde. É uma sutileza, é uma finura de resposta, é uma conduta moralmente tão desenvolvida, tão alta, porque é cheia de caridade e abnegação. Jesus responde com o coração cheio de amor. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Claro, os saduceus não conheciam as Escrituras. As Escrituras contidas na Torá. Eles não acreditavam na existência de Deus. Portanto, para eles, por que ler a Torá? Não tinha nenhum significado ler a Torá. Então, eles não iam ao Sinédrio, eles não faziam parte dos rituais lá do Sinédrio, mas quando tinha alguma contenda, algo para ser resolvido que envolvesse dinheiro, que envolvesse terras, negócios, eles lá estavam, mesmo não fazendo parte. Então, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento. Tá vendo? Serão como os anjos de Deus no céu. Você volta, porque aí nós aprendemos com a reencarnação que nós voltamos para uma nova etapa de vida. Nós não estamos vinculadas às pessoas, né? Pode ser até que se volte, que se tenha um planejamento reencarnatório onde você vá realmente casar com aquele mesmo marido, com aquela mesma mulher. Isso pode acontecer, mas normalmente os planejamentos reencarnatórios que visam o projeto evolutivo pessoal de cada um de nós vamos para outras experiências, porque dentro de cada projeto reencarnatório, nós vamos encontrar 2 coisas específicas, né? Porque reencarnar é obedecer à lei do progresso, nós precisamos progredir, não vamos ficar estagnados em nenhum estamento criado por nenhuma teologia, por nenhuma religião, por nenhuma ortodoxia. Então, a lei do mundo é a lei do movimento, é a lei do progresso, né, para que todos tenhamos a oportunidade de crescer para Deus, sempre compreendendo de onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos depois do túmulo. Na compreensão desses 4 momentos da nossa existência, nós vamos então aprendendo as leis de Deus, que são sempre leis de justiça. E a reencarnação é uma lei de justiça por excelência, porque dá oportunidade a todos de reparar o mal que foi feito, né, e de recomeçar uma nova história, com novas aquisições, com as mesmas pessoas ou outras pessoas que nós precisamos ajudar e sermos ajudados também. Então, e quanto à ressurreição dos mortos, continua Jesus, não lestes
o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. E eles então se calaram e ficaram sem ter o que falar, porque todos sabiam desse início da fala de Deus. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Todos conheciam, né, essa fala de Deus. E eles, portanto, conheciam também, embora eles não ligassem para a ideia de Deus. Aí, ouvindo isto, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, né? Como Jesus respondeu. Deus era Deus dos vivos, porque para Jesus quem está morto não está morto dormindo eternamente, nem indo para o inferno, para o céu, ou purgatório, ou limbo, seja qualquer dessas localidades. Nós continuamos vivos depois da travessia do túmulo. Então a vida é vida sempre. As existências é que são as grandes experiências de nossa vida. A gente vai comparar as existências a diversos cursos que nós vamos fazendo na nossa jornada como psiquismo, que nós somos criados por Deus. Olha bem, foi depois disso aí que os fariseus, sabendo da resposta que Jesus disse, eles vieram enfrentar Jesus. E para enfrentar Jesus, eles pediram a um doutor da lei que os acompanhassem. Então, esse doutor da lei os acompanha. Olhe bem, os maiores mandamentos. Quando os fariseus, aí já estamos no 34, né? Ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, porque os saduceus eram muito arrogantes, muito arrogantes. Mas como aquele homem tão simples, né, que nada tinha, fez emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou para o testar. Estavam sempre testando Jesus. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Compreender isso não é fácil, né? Olha, primeiro que amar de toda a tua alma, é preciso compreender que nós somos imortais. E aí é um vasto caminho, né, de esclarecimento para a gente entender isso, que é amar de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O entendimento está acima da compreensão. Se a gente for invocar um conhecimento platônico, ele vai dizer que até chegar ao entendimento puro, tudo o que nós compreendemos da vida são cópias. Primeiro, nós temos cópias muito apagadas, quase sem nitidez. À medida que a gente vai fazendo uma caminhada de esclarecimento, essas cópias da vida, que é a percepção que a gente tem da vida, a leitura que a gente faz do mundo da vida, elas vão ficando mais nítidas, um pouco mais nítidas. Mas é preciso, segundo Platão, que a gente faça a grande caminhada, né, para encontrar com elementos que vão nos ajudar a ficarmos mais esclarecidos. E o primeiro elemento que a gente precisa encontrar são os entes matemáticos. E encontrando os entes matemáticos, a gente volta para uma descida, para uma nova subida de entendimento. E a cada estamento daquele, né, nós vamos adquirindo mais clareza nas cópias, que são as leituras de vida que a gente tem, até chegar ao entendimento puro. Quando a gente chega ao entendimento puro, nós entendemos, então, o que é o uno. Aí
Aí vamos fazer uma adaptação. O que é Deus? Então vocês viram que é um longo caminho. Esse longo caminho e esse percorrer, nós poderíamos fazer uma associação. Platão não disse isso, viu, minha gente? É uma associação com a questão das várias reencarnações que nós precisamos ter em planetas da natureza como o nosso, para estarmos nessa luta de pagar e de expiar, né? A gente expia pagando, e pagando a gente precisa reparar. A gente se arrepende e começa a reparar. Então, o caminho da expiação, para quem já tem Deus no coração, para quem já começa a obedecer à lei de amor, é um caminho de reparação. Eu expio reparando, eu expio consertando as coisas erradas que eu tenho feito até aqui. E ao mesmo tempo eu vou sendo provada, né, com as dificuldades que vão chegando, porque essa provação também envolve a aplicação da lei de amor. E envolvendo a aplicação da lei de amor, nós vamos crescendo moralmente para Deus. E isso é que é importante. Então, este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, os dois grandes caminhos, amar a Deus, acolher a ideia de Deus dentro de nós e amar ao próximo como a nós mesmos. Aí, se formos dar um mergulho na psicologia profunda, nossa irmã Joana de Ângeles vem nos ajudar. Que é amar o próximo como a nós mesmos, nós precisamos nos autoconhecer para descobrir aquelas porções de dificuldades que nós temos ainda em relação ao próximo. Então, a gente precisa primeiro se amar. É fácil dizer isso, viu, gente? Mas na hora da aplicação não é fácil, não. Né? Você se aceitar com o corpo que você tem, você se aceitar do jeito que você é e você começar a rever especificamente, né, as percepções, os julgamentos que você tem em relação aos outros, em relação à justiça de Deus e em relação à vida. E aí, então, esta é a caminhada, né, para, no final da nossa jornada, nessa existência ou em outras, nós termos aplicadas a lei de amor em sua integridade. Então, veja bem, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Está aí, né, explicado a história. Quando aqui no inciso 8º, nós vamos ter as instruções dos espíritos como a lei de amor, porque para a gente trabalhar a lei de amor aqui, nós temos que trabalhar com a ideia dos 3 espíritos que fizeram a psicografia, né? Então, nós vamos ter aqui o que é que Lázaro pensa sobre a lei de amor, o que é que Fênelon nos ensina a respeito da lei de amor e o que é que Sanson nos diz a respeito da lei de amor. Para depois, então, nós observarmos como é que Joana de Ângeles vai nos socorrer com a psicologia profunda, para que a gente dê um outro salto de conhecimento nas nossas dificuldades na aplicação da lei de amor. Então, nós vamos ver que o nosso irmão Lázaro, ele vai começar o texto de uma forma belíssima, porque ele vai falar a respeito da trajetória biológica do ser humano. Porque o ser humano, ele tem seus múltiplos aspectos, né? Você pode estudar seu ponto de vista biológico, você pode estudar seu ponto de vista social, você pode estudar seu ponto de vista espiritual, pode estudar seu ponto de vista bio, psico, sócio, espiritual. Então, são essas 4 dimensões que nós temos que ter uma compreensão a respeito do ser humano. Eu falo ser humano no sentido da quantidade de humanização que nós já conseguimos colocar em prática. Essa quantidade de humanização, ela se resume na aplicação da lei de amor.
o quanto eu já posso ser humano. E Lázaro vai dizer o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos, o que são os sentimentos? Lázaro nos ensina que são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, cada um de nós temos um progresso feito. O meu progresso não é igual daquelas pessoas que estão comigo. O seu progresso não é igual ao mesmo progresso dos seus familiares. Pode ser que nós tenhamos familiares que tenham progredido na aplicação da lei de amor muito mais rápido do que nós mesmos e que nós estejamos bem aquém do desejável para a aplicação da lei do amor, conforme o mandamento que Jesus, os 2 mandamentos que Jesus, então, ensina para os fariseus aborrecidos, né? Mas nós vamos ver aqui, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, ele tem sensações. E quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade. Aí a psicologia profunda ela vem nos ajudar, né? Nós temos uma personalidade, né? Aí a gente vai falar com Jung, né? Vai falar com outros psicólogos. Nós temos 2 personalidades, né? A gente tem uma que se mostra para o mundo e tem uma personalidade que é o que realmente nós somos, que eu sempre tenho chamado a atenção, que é essa personalidade, essa segunda faceta da personalidade que eu conheço nas circunstâncias da vida, como eu me comporto interiormente, ela é importante. A gente precisa prestar atenção nela, porque nós somos a segunda personalidade. Mas para a aplicação da lei de amor, nós precisamos ter uma similitude, uma simetria entre aquilo que eu penso e aquilo que eu falo, que eu digo em relação aos muitos pontos de vistas, né, que nós temos sobre muitos temas. Então, se a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Mas se formos olhar para o planeta Terra, nesse momento que nós estamos, né, na realidade da pandemia, na realidade do comportamento social e político, nós vamos ver que nós estamos bastante distantes da aplicação da lei de amor. Mas não podemos avaliar o todo pelo mínimo. Vamos colocar o mínimo como nosso lar. Vamos colocar o mínimo como a instituição espírita onde nós trabalhamos, né? Os trabalhadores, que são diferentes dos frequentadores, né? Nós, os trabalhadores, nós temos uma grande responsabilidade no centro espírita na questão da aplicação da lei de amor. E outro dia eu estava assistindo um trabalho muito bom, fazendo aqui um parêntese, da nossa irmã Sueli Caldas Schubert, e ela falando a respeito, né, da dificuldade da aplicação da lei de amor pelos trabalhadores dos centros espíritas. Isso me chamou muito a atenção. Ela tem um trabalho de mais de 40 anos em Juiz de Fora, e ela trabalha mediunicamente numa reunião de desobsessão. E ela vinha se preocupando, ela viaja o Brasil inteiro fazendo conferências, também para fora do país, é escritora, tem 17 livros publicados atualmente, e ela então dizendo que ela vivia conversando com presidentes, diretores de grupos espíritas, centros espíritas, todos com a mesma preocupação, com a questão da evasão dos trabalhadores.
Quer dizer, pessoas que chegam aos centros espíritas se encantam com a proposta reencarnacionista, com a proposta de amor, né, da doutrina espírita, que é a proposta de Jesus, não é diferente, é a proposta de Jesus, é a proposta do Consolador, que é a proposta de Jesus, e que a evasão era muito grande. E quando os trabalhadores se ausentavam dos grupos espíritas, isso era muito bom. Eu aqui olhei e eu digo, por quê? Porque os que ficavam, muitas vezes, eles começavam a fazer grupinhos, fazendo a divisão. Eu não gosto de fulano, eu não gosto de cicrano, eu não amo aqui, eu não amo ali, o trabalho tal tem defeito, fulano de tal não faz muito bem, e começando a criar grupos de críticas que não levavam a lugar nenhum. Saíam de reuniões para trabalhos, né, para reformular, refazer, avaliar o trabalho daqueles grupos de trabalho dentro dos centros, não davam uma sugestão. Saiu dali e começava a criticar, quer dizer, não estavam ali para colaborar. Então, ela disse que numa dessas reuniões de desobsessão, foi perguntado a um espírito muito tranquilo, muito calmo, um grande chefe, né, de um núcleo muito grande de obsessão, de espíritos ainda malévolos, né, que estavam ali pelos motivos variados, né, o que é que eles estavam fazendo com os trabalhadores espíritas? Preste atenção à resposta. Eles disseram que a obsessão hoje nas casas espíritas, com as pessoas trabalhadoras dos centros espíritas, não era feita mais como antigamente, que antigamente eles usavam o método do terror. A pessoa caía, se debatia, gritava, era o método do terror, porque as famílias ficavam horrorizadas, né? As pessoas dentro dos centros espíritas corria, tá louco, tá desajustado, precisa internar, era aquela maluquice. Então o espírito falou, não, hoje nós usamos um processo, um método de obsessão sutil. Nós usamos os 3Ds. E aí o diretor da reunião mediúnica pediu que ele explicasse o que eram aqueles 3Ds. E ele falou, primeiro a gente incute nas mentes daquelas pessoas que já têm uma propensão para desarticularem, né, os grupos de trabalho nos centros, porque nós conhecemos todos. Nós temos um fichário de todos e nós sabemos onde estão os pontos fracos de cada um, os desejos ocultos de cada um, as dificuldades ocultas de cada um. Então, o primeiro método que a gente aplica é da decepção. Aliás, não, é do desânimo. Primeiro a pessoa fica desanimada. E o diretor me explique. Ele disse, sabe como é? Aí chove, a pessoa diz, não vou não. Eu aplico o passe, estou no grupo do passe, por exemplo. Mas tem tanta gente lá no grupo do passe, eu não vou fazer falta, eu vou ficar em casa, vou assistir minha novela, vou fazer um doce, um bolo, vou dormir, vou fazer qualquer coisa. E a pessoa vai se afastando. Ela vai quebrando as próprias resistências do cumprimento do dever. Depois do desânimo, vem a decepção. Aí, na decepção, vem um trabalhador e diz, você viu fulano? O que foi que fulana fez? O que foi que fulano disse? Eu estava na reunião e disse isso e disse aquilo, quer dizer, conforme a interpretação da pessoa, pode ser verdade ou não. E a pessoa começa a dizer, tá vendo? Eu aqui não venho mais aqui, ou então agora eu virei pouco, quando eu estiver doente eu venho pedir minhas benesses e vou me afastando de lugar. Então, desânimo, decepção. Depois eles vão fazer uma trajetória de todos os Ds negativos que se conhece na língua portuguesa para chegar à depressão. E deprimidos, eles voltam aos centros espíritas, porque vão se afastar, eles vão embora. Alguns ficarão, né? E esses que vão ficando, a gente vai intensificando as áreas que estão ocultas neles. Pode ser a área da sexualidade, pode ser a área
do atrito, do inconformismo, né? Pode ser a área do personalismo, no que a pessoa, não, aqui tem que ser do meu jeito, já que não é do meu jeito, porque eu sou trabalhador, eu não sou diretor, então eu começo a criar aqueles núcleos de insatisfação. Eu fiquei abismada, eu digo, tudo caminha para o progresso. E os grupos de obsessão estão também progredindo e nós não estamos percebendo a enorme armadilha que nós estamos dentro para tudo desarticular. Porque estamos esquecidos de algo importantíssimo que é nos chamar a atenção aqui, quando Lázaro vem nos dizer: o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. Eu lembrando, a título de instrução, né, que a reencarnação sempre fez parte da história, da ideia do Deus único. Sempre fez parte. Há de se perguntar quando foi que essa ideia sumiu do mapa. É um fato histórico, né? Ela vai sumir exatamente quando Constantino, que era um imperador romano do Oriente, muita gente já conhece essa história, ele se apaixona por uma mulher muito inteligente, muito linda, era uma atriz e meretriz também, e ele se casa com ela. Só que, ao se casar com essa moça muito bonita, que ela se torna imperatriz, ela vai para o palácio, e ela começa e as amigas dela, que eram em torno de 552 mulheres meretrizes, elas começam a divulgar que o trabalho delas era tão importante que de dentro do grupo delas tinha saído uma imperatriz. Quando Teodora soube disso, quis calar a boca das suas amigas de trabalho. Aí, então, ela manda matar as 552 colegas de trabalho. Só que a família dessas pessoas e as outras pessoas começaram a criar na redondeza lá do Oriente, onde Constantino morava, né? O Justiniano, que é o imperador das leis civis, né? Ele era muito ocupado com tudo. Teodora ficava muito só, era muito danadinha, né? Namorava bastante porque ficava muito solitária, segundo ela. E ele viajando muito, ele trabalhava muito. Ela então chamou Justiniano e disse: olha, você vai provocar o segundo concílio para que os sacerdotes retirem. Aí nós já tínhamos Igreja Católica Apostólica Romana, né? Porque a ideia de Igreja Católica Apostólica Romana é reinado de Constantino, né? Nós estamos com Justiniano, porque Constantino ele começa a fazer esse trabalho lá pelo século IV, né? Que aí é mais de 360 anos mais ou menos depois que Jesus já tinha voltado, e já que o Império Romano não podia ir contra a ideia do Deus único e a ideia que Jesus espalhava da lei de amor, então, já que a gente matou o homem e não matou a ideia, vamos pegar a ideia e transformá-la numa instância de poder para Roma. E estando numa instância de poder para Roma, nós podemos fazer o que quiser. É uma estratégia política, político-social. Aí o que foi que aconteceu? Ela pede, e aí ele provoca o segundo concílio, né? Os sacerdotes não queriam vir, o Papa da época não queria vir, ele disse que viriam, nem que fossem amarrados, eles viriam para o concílio. Qual era o tema principal do concílio? Ele aí explicou que o tema principal do concílio era discutir a ideia de reencarnação que estava em Orígenes,
um dos pais da igreja, mas naquele tempo Orígenes não era muito amado por algumas ideias progressistas que ele tinha, embora ele defendesse a reencarnação. Como Justiniano era muito inteligente, era o senhor das leis, né? Ele realmente foi o que criou o Corpus Iuris Civilis, né? Que hoje nós temos como lei basilar de todo ordenamento jurídico. Ele então colocou a obra de Orígenes para ser discutida nesse concílio, a pedido de Teodora. Porque em 548 por aí, ela adoece e ela vai morrer depois disso. Ela começa a adoecer gravemente e ela queria que, retirando a ideia de reencarnação, ela não tivesse que sofrer as penas de nascer de novo para pagar aquele ato abominável de matar suas amigas companheiras. Vocês viram que é um intrincado, por isso que é bom conhecer história, para a gente aprender melhor, né, a respeito, no caso da lei de amor que nós estamos aqui trabalhando. O que acontece? Como ele não disse nada, Justiniano esperto, sabido, ele disse, vamos discutir a ideia de reencarnação que está em Orígenes e vamos abolir isso, né, da igreja. E abolindo, acabou a história de reencarnação. Fica só o termo ressurreição, e ressurreição numa ideia bem diferente, que eles criaram os contornos, né, ortodoxos para o entendimento dessa ressurreição. Aí vem depois a ressurreição da carne, né? Um dia que Jesus voltar, a carne retorna, fica lá e vai, não sei como explicar biologicamente, mas enfim, esse é o caminho. Aí o que foi que aconteceu? A partir de aí, começou pela igreja uma perseguição violenta para em todas as pessoas que acreditavam em reencarnação. Isso aconteceu no século VI. Só no século XIX eles conseguiram, entre aspas, dizimar todas as pessoas que acreditavam em reencarnação, especificamente os cátaros e os albigenses. Esses dois grupos de pessoas, né, que pregavam a reencarnação, que tinham comunicação com os ditos mortos, né, os seus familiares, eles estavam sempre ali em comunicação, porque foram aí são 13 séculos, 1.300 anos de perseguição. Quantas vezes essas pessoas, nós, né, sei lá, morremos, voltamos e fomos mortos de novo pela ideia de reencarnação, se já seguíssemos ou fôssemos um desses, né, albigenses ou cátaros, então. Mas olha como Deus faz as coisas, ninguém acredita. E exatamente no século XIX, quando a igreja entendeu que todos os seguidores do tema reencarnação já tinham sido banidos da Terra, surge algo inesperado na França. Aí surge o Espiritismo. O Consolador Prometido volta, porque já vinha trabalhando muitas e muitas vezes, porque dentre estes que defenderam sempre a reencarnação, estavam aqueles 500 da Galileia, que reencarnaram centenas de vezes, proclamando a palavra de Jesus, proclamando a lei de amor como o único caminho para que se implante na Terra o reino de amor, o reino solidário, né? Um reino em que as injustiças sociais sejam diminuídas e um dia, quem sabe, quase sanadas, quando nós já estivermos no patamar de progresso aqui na Terra, depois que ingressarmos nessa fase de regeneração, né? Então, a regeneração somos nós, os homens, os seres humanos que estamos aqui na Terra, homens e mulheres, nós tivermos deflagrado uma guerra contra nós mesmos. E então, na resistência de amar ao próximo como a si mesmo, nós vamos conseguindo devagar traçar uma nova trajetória, colocando para as nossas vidas, colocando em prática a lei de amor. Então, que Jesus nos dê essa resistência
essa clareza de cumprimento do dever, se a gente assume o dever, vamos até o fim com amor e colocando o metro da compreensão da psicologia profunda. Seja você aquele que conserta você mesmo. Não seja o metro do outro. O seu metro é o do seu psiquismo, é da sua própria existência, é seus próprios atos. São eles que serão julgados por você mesmo na hora do retorno para o mundo espiritual. E esses atos também, eles serão, digamos assim, o nosso colar de grau, né? Para a gente planejar um novo estágio. Então, nós terminamos hoje pedindo a Jesus que nos dê essa resistência para a aplicação da lei de amor. Que a paz de Jesus esteja com todos e nos envolva no mais puro carinho por toda essa semana.